quando a gente fala de isolamento social, pessoal, a gente fala, na verdade, a gente precisa entender uma coisa primeiro. A gente precisa entender o número básico de transmissão. Como é que acontece isso? Na verdade, a gente calcula que a cada uma pessoa infectada, ela vai estar transmitindo para 2 ou até 5 pessoas. Então, se a gente fizer uma conta básica aí, que era o estipulado, em mais ou menos 2 meses, a gente teria mais ou menos, contando que uma pessoa infectada está passando para 2 até 5 pessoas, a gente teria mais de 60 mil casos. Então, a gente já ultrapassou esse número e a gente vê que o nível de infecção ela está sendo bem alta. Então, o isolamento social ele funciona, na verdade, em qual sentido disso? A intenção é que o vírus ele precisa de pessoas para ele continuar circulando. Então, quanto mais pessoas a gente tiver circulando em ambiente, tendo contato, sendo propício à infecção, se expondo, mais casos a gente vai ter de contaminação. Agora, se a gente coloca um isolamento forte e a gente diminui esse número de transmissão de uma pessoa para uma ou duas pessoas, a gente diminui bastante o número desse caso, a gente atrasa aí um pouco o ciclo do vírus, né, o ciclo de contaminação, a gente vai estar deixando de contaminar uma porcentagem grande de pessoas no decorrer desse período, e a gente ajuda também o nosso sistema de saúde. Então, a gente consegue equilibrar maior aquelas pessoas que estão entrando e precisando de atendimento hospitalar, e aquelas pessoas que já estão saindo e estão recebendo alta. Então, a gente consegue equilibrar e dar atendimento para todo mundo e diminuir a circulação do vírus, porque quanto mais a gente continuar circulando, sem necessidade, sem proteção, sem conscientização, mas a gente vai estar adiando esse processo que a gente está vivendo. Mais a nossa curva vai aumentando, quanto mais a gente tiver contato, exposição, mais a nossa curva vai continuar aumentando. Sim, e você falou de um ponto bem legal do sistema de saúde. A gente tem que entender que a quarentena, que o isolamento, não é nem tanto pelo número de mortes, que nem muita gente pôs em questão isso. Ah, tem doença que mata muito mais. Mas a questão é que as pessoas doentes, elas precisam de um tempo maior de recuperação. Muitas precisam Exato. de equipamentos que não tem em casa, que só tem no hospital específico daquele tratamento. E o problema tá justamente aí na alta procura de pessoas por esse tratamento que demora para poder passar, né? Então, a questão maior do isolamento, por mais que seja o número de mortes, que é muito preocupante, é para que a gente não fique com o Sim, sistema de saúde sobrecarregado, como já está em muitos estados, né? E aí, exatamente. outros doentes de outras doenças crônicas que precisam também ficam sem o acesso a esse tratamento, né? É o que a gente vê acontecendo, né? Tem alguns hospitais que se isolaram e fecharam para exatamente só tratar o Covid e segregaram os hospitais para tratar só outros tipos de doença, até para a gente evitar essa contaminação cruzada entre pacientes, né? Mas mesmo assim, se a gente continuar crescendo, a gente não vai dar conta de atender, né? Os hospitais não têm leite suficiente e os outros equipamentos que a gente precisa para alguns casos, são os respiradores, né? Os pacientes precisam ficar entubados, precisam de respiradores mecânicos, e a Sim. gente não tem o suficiente, né? São pouquíssimos estados que têm esse tipo de respiradores, então o que a gente teme, a gente perder pacientes aí por não conseguir dar suporte e assistência necessária para o mesmo, né?